para a palavra, então, povo, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, texto bem conhecido, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Deus quer abençoar tua vida, Deus quer mover teu coração, Deus quer um coração alinhado com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Quando a igreja alinha o coração, quando a igreja rompe com pensamentos do mundo, quando a igreja renova a mente, quando a igreja segue o evangelho, ela é uma igreja verdadeira, ela é uma igreja espiritual, ela é uma igreja que manifesta a glória de Deus, ela se torna uma igreja que avança independente das dificuldades, ela é uma igreja que socorre os aflitos, cura os doentes, liberta os cativos. Deus quer uma igreja viva sobre a terra. Deus não quer mais instituições, Deus quer um povo que se move na glória, na graça e no poder de Deus. Você faz parte da igreja viva do Senhor sobre a terra, você é membro do corpo de Cristo na terra, você é a mão de Jesus, você é o pé de Jesus, você é o olho de Jesus que enxerga aquele que precisa, você é boca de Cristo nessa terra, aleluias. Você não é alguém coitadinho, você não é alguém desprezado, você não é alguém que está abandonado, não. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, você tem o Espírito Santo dentro de você, e grandes coisas Deus quer fazer na tua vida e através da sua vida. Aleluia, diz assim em nome de Jesus, a palavra do próprio Cristo, e disse Jesus: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer nesse evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muito conhecida essa palavra, é a famosa comissão de Jesus Cristo para os seus discípulos. Repita comigo: comissão de Jesus para seus discípulos. Comissão significa missão conjunta, é algo que Cristo faz junto com alguém. Aleluias, você precisa compreender, Jesus conta com você na obra dele, aleluias. Jesus não faz as coisas sozinho, apesar de poder fazer tudo, ele decidiu pegar você e tornar você um companheiro dele na obra para salvar as pessoas, por causa de alguém que seguiu esta comissão, por causa de alguém que decidiu obedecer essa palavra, você foi alcançado, aleluias. Por causa de pessoas que estão decididas a pregar o evangelho, você está aqui nesta noite, ouvindo o evangelho, adorando a Deus, recebendo a bênção e a provisão do Senhor. Mas isso aqui, você já conhece. Jesus disse: preguem o evangelho a toda a criatura, a toda pessoa. Pregue para quem está perto, para quem está longe, pregue para o bonito, para o feio, aleluias. O Dudão se converteu por causa disso. Pregue para o gordo, para o magro, para o rico, para o pobre. Todo aquele que crer na mensagem de Jesus vai ser o quê? Salvo. É extraordinário saber que você, juntamente comigo, um dia creu em Jesus, aleluias. Nós somos salvos da ira vindoura de Deus. Haverá um dia em que Deus julgará o mundo, derramará da sua ira, e todo o pecado e toda a injustiça será agora derramada a ira de Deus sobre isso. O homem vai sofrer, Satanás vai sofrer, mas aquele que creu em Jesus está salvo. Aleluias, você está salvo da ira de Deus, você está salvo da condenação que o mundo vai sofrer por causa do pecado, da maldade. Todo roubo, todo assassinato, tudo o que acontece no mundo de ruim, um dia receberá juízo de Deus, mas aquele que acreditou na mensagem de Jesus Cristo, o que acontece com ele foi salvo. Ser salvo é receber de Deus uma sentença: você é inocente.
diante de um mundo culpado, diante de um mundo que será condenado, para todo aquele que se rende a Jesus, vem uma sentença: inocente, aleluias, livre da condenação, livre do juízo, livre e pronto para viver a graça de Deus na sua vida. É tão extraordinário a salvação, a mensagem do Evangelho é tão maravilhosa. Jesus começou pregando assim: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O dia que você se arrependeu de ter pecado, de ter errado, o dia que você entendeu, eu preciso mudar de vida, e se entregou a Jesus, e creu no Evangelho, agora você faz parte do reino de Deus, você agora é filho de Deus, o reino trabalha em teu favor. Por isso que você ora e tem resposta, ou alguém ora por você e a resposta chega. Por isso a porta está se abrindo, por isso a dívida está sendo cancelada, por isso a saúde está sendo restaurada, por isso a alegria de Deus está chegando, porque um dia você era alvo do juízo de Deus, mas com Jesus você virou alvo da bondade de Deus, com Jesus você virou alvo do amor de Deus, através de Jesus você se tornou um grande alvo das bênçãos de Deus, aleluia! Você creu no Evangelho? O que Jesus disse para os seus discípulos se espalhou, está se espalhando pela terra há 2000 anos, mais ou menos, e pessoas a cada dia, a cada instante, estão crendo nessa mensagem, e saindo de uma vida de juízo, condenação, sofrimento, e entrando para o reino de Deus, com a esperança de que um dia, a maldade do mundo passará, a morte será vencida, e viveremos na eternidade junto ao nosso Rei. Aleluia, esse é o Evangelho do Deus bendito, aleluia. As bênçãos são apenas consequências de você crer em Jesus, as bênçãos são consequências de você confiar nesse Deus poderoso, não são o teu alvo, não, você é o alvo de Deus, as bênçãos não são teu alvo é agradar aquele que te salvou, aleluia. Aleluia, aquele que crê, aquele que foi batizado, ele está salvo. Que maravilha! Eu não compartilho do destino de Satanás. Eu não compartilho do destino daqueles que rejeitam Jesus. Eu não compartilho da eternidade daqueles que cospem na mensagem do Evangelho. Eu compartilho do destino dos filhos, regenerados, perdoados, justificados, daqueles que reconhecem que sem a obra de Jesus, nós não podemos fazer nada. Aleluia! Glória a Deus! Vão pelo mundo, preguem para todas as pessoas essa mensagem. Deus ama, Deus quer salvar, Deus perdoa. Se você crê nisso, é salvo, resgatado, justificado, perdoado, purificado. A casa de Deus se abre, você recebe uma família da fé. Por isso eu posso te chamar meu irmão. Não é um jargão dos evangélicos brasileiros, a paz do Senhor, meu irmão, é uma verdade, que a paz de Jesus Cristo esteja na tua vida, porque você faz parte da família de Jesus, aleluia. Quem crer e for, você creu, já se batizou, aleluia. Se você não é batizado nas águas ainda, relaxa, logo vamos ter um batismo bem no meio do inverno, aleluia, naquela água gelada que o coração para, e você já sabe, se eu morrer de hipotermia, estou no céu. Mentira, vamos jogar um pouquinho mais para frente, né? Nós amamos vocês, aleluia, mas se prepare, vai ter um batismo daqui a um tempo, mas você precisa entender, acreditou na mensagem, acreditou em Jesus, se batizou, você está salvo.
Você é filho, como a Rafa ministrou. E Deus te chama todos os dias, vem para a mesa, vem aproveitar o que eu tenho, vem viver as coisas boas, eu tenho paz, alegria, eu tenho amor, eu tenho provisão, eu tenho bondade, vem, não fica longe não, não seja o filho que se afasta do pai, vem, tem coisa boa para você, aleluias. Ser salvo é saber que o meu passado não existe, que o meu futuro é com Deus, e que no presente eu tenho tudo o que eu preciso para viver pelas bênçãos e promessas de Deus, aleluias. Você está vivendo essa realidade, livre do passado, sem preocupação com o futuro, aliás, ansioso do jeito bom. Vem Senhor, ora vem Senhor Jesus, eu quero o reino, eu quero a eternidade, esse mundo já não me satisfaz, eu quero viver o que Jesus tem preparado para mim. Mas enquanto Ele não vem, você desfruta, você abandona a preocupação, você enxerga o grande amor dEle, você tira os laços da mágoa, do peso, do rancor. Quem foi salvo anda livre. A condenação é para quem não está salvo. A condenação é para quem está preso por Satanás, o peso é para quem ainda é oprimido, mas Jesus Cristo tem liberdade, leveza para todo aquele que o confessou como Senhor. É tempo de viver coisas maiores em Deus. Você foi salvo, aleluias. Está firme na fé, essa carinha não me convence, você está pensando aí, será que eu sou salvo mesmo? Eu não sei te dizer, mas todo dia é dia de salvação, todo dia é dia de se render a Jesus, todo dia é o momento de deixar o passado, o momento de firmar a fé na graça e no amor de Deus, e olhar um futuro diferente e glorioso para a tua vida, aleluias. Quem crer e for batizado, é salvo, entrou para a família de Deus, pertence a Cristo, que maravilha, a grandeza disso, nós não podemos falar com palavras, sem a força do Espírito Santo, não há como compreender a vida que Deus soprou dentro de você. Meu irmão, se você não acorda com a alegria, sabendo que houve perdão, houve justificação, deixa eu te contar, é hora de se posicionar na fé e falar: Senhor, completa a obra da salvação na minha vida, completa a obra da salvação no meu coração, porque é impossível alguém que reconhece tudo que Jesus Cristo fez, acordar carrancudo, passar o dia reclamando e dormir preocupado, porque eu sei que o meu Redentor vive. A vida é outra com Jesus. Lutas, vem, mas para os santos é promoção chegando. Lutas, tribulações, dificuldade, mas demonte. Tem hora que você está num videogame, tem que escapar aqui, meu Deus, só desviando das lutas, mas deixa eu te contar, cada luta na vida de alguém que é salvo, é um degrauzinho para a promoção de Deus na tua vida. Aleluia, alegria em saber que eu pertenço a Deus. Mas o texto, ele é bem conhecido, e as pessoas permanecem até aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Aí a pessoa crê em Jesus, vem para a igreja, se batiza e diz: finish, terminei, agora é viver, né? Quem sabe Jesus volta logo. Vamos enfrentando as lutas, né? São muitas dificuldades nessa vida, né? Você vai cumprimentar o irmão, e aí, meu irmão, tudo na paz?
vencendo, né? Pelo amor de Deus, levanta essa cara, se posiciona na fé. Quanto maior a luta, maior o poder de Deus sobre a tua vida. Toda vez que você estiver fraco, não esqueça que Paulo escreveu pelo Espírito Santo: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua vida. Vamos viver. Uma briguinha aqui acontece, uma coisinha não deu certo aqui acontece, mas é tão pouco, tão pequeno, perto da grandeza do que Jesus Cristo fez. Vamos viver a verdade da salvação, aleluias. Mas no Evangelho de Mateus, o mesmo momento relatado por outro evangelista, Mateus 28, a partir do 18, é acrescentado algo que muitas vezes tem sido esquecido, mas Deus hoje quer relembrar para a sua igreja, e chamar você para fazer parte disso, aleluias. Diz assim, verso 18, então Jesus se aproximou dos discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, todo o poder. Eu comando o céu, eu comando a terra, Jesus falou. 19, portanto, vão e façam, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e... Glória a Deus, o Evangelho está sendo pregado em todo mundo, a todo instante. Hoje domingo, em todo mundo, igrejas se abriram, tivemos, milhares, milhões de cultos acontecendo, pessoas foram salvas, foram alcançadas, fora os cultos na igreja, missionários ao redor do mundo estão pregando, e pessoas estão sendo salvas, pessoas na rua, nas casas, em visitas, estão anunciando Jesus, e pessoas estão sendo salvas. Mas Jesus falou que não é para parar por aí. Vão, preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Mas Jesus continua e Ele diz: façam dessas pessoas salvas discípulos de Jesus. Ser salvo é extraordinário. Entender que você é filho de Deus e Ele não te larga é extraordinário. Aprender a exercer a fé, para receber a herança que Deus te deu, porque a palavra fala que se você é filho, você também é herdeiro de Deus. Pela fé, você vive essas coisas, você desfruta, você é fortalecido. Mas eu não posso esquecer que Deus espera que seus filhinhos um dia cresçam. E Ele diz assim, Jesus Cristo, enviando seus discípulos, Ele fala: agora eu estou indo para o céu, mas a obra continua aqui na terra. Façam discípulos. Repita comigo: ser salvo é o primeiro passo. O segundo é me tornar discípulo. Aleluias. Eu não sei você, mas se você prestar bem atenção ao ler a palavra, você vai notar que a maioria das vezes que Jesus ensina algo profundo, não é para a multidão, é para os discípulos. Jesus está atendendo a multidão, abençoando, Jesus está curando, multiplicando pães, falando ao povo. E o texto logo traz, e Jesus, se dirigindo aos discípulos, explica algo, fala algo, ensina algo.
E foram os discípulos que, após a partida de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, fizeram com que o Evangelho chegasse até nós nessa noite. Para que o Evangelho continue alcançando outras pessoas, para que a mensagem da salvação, da transformação, da restauração, a mensagem que muda a história de qualquer pessoa, continue avançando. Ei, você precisa saber, eu sou salvo, mas preciso me tornar um discípulo, porque aos discípulos de Jesus, aqueles que decidem seguir os passos desse homem abençoado, Deus vivo, encarnado, que morreu e ressuscitou, é aos discípulos que a graça de Deus se manifesta, que a revelação do Espírito Santo vem, que a unção vem, que a força de Deus vem. Mas isso está restrito aos discípulos, não porque eles são melhores, mas porque Deus quer que todos os filhos sejam discípulos. Aprenda a desfrutar da fé, aprenda a exercer a palavra, aprenda a viver como filho de Deus, mas tome uma decisão: eu preciso ser discípulo. Alguém que é salvo é alguém que entregou a vida para Jesus, crendo que sem Jesus eu vou para o inferno. Eu entreguei minha vida para Jesus porque eu sei que não há céu sem perdão dos pecados, e o perdão veio pela morte de Jesus. Isso é ser salvo. Você teve os pecados perdoados, Deus te torna um filho e começa a cuidar de você. Isso é maravilhoso, a maior bênção de toda a história. Mas enquanto você está vivo aqui na terra, Jesus Cristo está clamando: onde estão os meus discípulos, a quem eu darei minha autoridade, a quem eu darei revelações, entendimentos da palavra, a quem eu entregarei os mistérios do reino? Ah, meu irmão, às vezes você olha alguém e fala: como que ele vive isso? Como que ele entende aquilo? Como que ele experimenta isso? Deixa eu te contar. É que o filho decidiu andar como o pai nos negócios dele. O filho decidiu que, apesar de estar na casa ser muito bom, ele pode agora ajudar o seu pai. O filho chegou e falou para o pai: ei, te agradeço, até aqui você cuidou de mim, eu sei que nunca vai mudar isso, mas o que você está precisando? Deus, o que eu posso fazer por você, aqui na terra? Como eu posso ajudar a tua obra, uma vida, uma pessoa? Jesus, eu quero seguir você. Jesus, eu quero aprender com você. O evangelismo é para trazer os filhos órfãos para a casa do Pai. Mas, uma vez filho, é hora de crescermos e nos tornarmos discípulos. Para que os próximos passos possam acontecer, uma vez discípulo, você possa ser enviado, chamado para uma missão. É hora de falar: Jesus, eis-me aqui. Olha só, quantos consideram a pastora Lenita uma bênção? Deixa eu ver. Ih, pastor, teve uns que não levantaram a mão, né? Meu Deus do céu. Tô brincando, pastor. Todos levantaram, né? Aleluia. Mas, pastora, quanto tempo para se tornar essa bênção que a senhora é na nossa vida, para a igreja, para Navegantes, você foi discipulada? Acho que uns 20, 30 anos, e não parei ainda. É uma vida aprendendo. Você precisa compreender que eu preciso entrar num lugar de aprendizado com Cristo, para viver coisas maiores.
Quem considera esses dois aqui mais ou menos abençoados aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Giba e Paula, para quem não está enxergando. Não, quem considera muito abençoado agora? Aí, ó. Maravilha. Vocês são discipulados por alguém? Sim. Sim. Quem considera a missionária Jéssica uma bênção razoável para a igreja? Levanta a mão, deixa eu ver. Muito abençoada. Vocês são puxa-saco, né? Tá louco. Missionária, você é discipulada? Sim. Veja, os discípulos andaram com Jesus quanto tempo? 3 anos e meio. Para daí conseguirem serem discipulados pelo Espírito Santo. Jesus em carne, para daí aprender a se mover no Espírito. O que Deus falava ao meu coração é que é tempo daqueles que querem viver algo começarem a ser discipulados, se tornar um discípulo. Levanta os líderes aí de ministério, só para vocês verem. Levanta, fica de pé. Isso, vocês se mexerem que está frio. Maravilha. Pode sentar. Pode levantar. Vai. Levanta. Né? Porque é assim, a gente discipula, tem que obedecer, né? Senta. Tô brincando. Quem passou ou passa por discipulado constante aí? Levanta a mão. Preste atenção. Deus colocou no meu coração para dar início à escola de discípulos. Aleluias. Um lugar onde você vai vir e caminhar com a gente, se assim você quiser. Pastor, eu já sou acompanhado, continue. Eu sei que a gente discipula muita gente, os missionários, a pastora, continua. Esse vai ser uma outra vertente. Nós queremos capacitar pessoas para crescerem em Deus. Você vai aprender a orar de verdade, você vai aprender a ouvir a voz de Deus, você vai aprender a ouvir e discernir o que o Espírito Santo está falando. Você vai aprender, gente do céu, a ter revelação da palavra. Não sei quando vai começar, e se vai começar. Então, se você tem o desejo de viver algo diferente em Deus, começar a sair de um nível de inocência nas coisas de Deus, para crescer, para compreender. Vou pedir para o pessoal do Mídias colocar o número da secretaria da igreja no grupo, e você vai passar seu nome. E nós vamos começar a orar, para que Deus confirme. Pode colocar aqui também, se você não está no grupo, põe aí, Joyce, o número. Porque é tempo de preparar um povo que vai se mover diferente. Aleluias. É tempo de preparar pessoas que querem ir mais profundo. Meu irmão, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Às vezes faz tempo que você está na igreja, você tem o desejo, mas não sabe. Comece a vir. Deus vai levantar muita gente para você abençoar, mas antes você vai ser capacitado. Veja, nós queremos fazer a escola do Espírito, a escola de profetas, mas sem passar pela escola de discípulos, não dá. Nós queremos que a igreja manifeste o dom, mas sem passar pela escola de discípulos, sem ser acompanhado, sem aprender, sem estar ali recebendo a instrução de Deus. Deus está chamando pessoas, filhos, para algo diferente. Nós temos aqui toda quarta após culto um discipulado,
com quem prega. Mas o discipulado, o ensino é voltado para a pregação, para aprender a se mover no Espírito aqui na hora do culto. A escola de discípulos vai ser diferente. Nós temos discipulados com pessoas individuais, casais, os pastores, todos missionários, né? Mas esse vai ser a primeira escola de discípulos da ICVV, para que Deus comece a estabelecer o futuro dessa cidade através da tua vida. Ah, meu irmão, Deus quer usar você, aleluias, e nós queremos obedecer Jesus Cristo. Ele disse, façam discípulos. Eu não quero apenas fazer um líder de ministério, eu não quero apenas fazer um pregador, eu não quero fazer apenas um ministro de louvor. Nós queremos verdadeiros discípulos de Jesus, que recebem do próprio Cristo a capacitação, a comissão, o chamado para manifestar o poder de Deus. Aleluia! Se você sentiu o desejo, vai entrando em contato. E se Deus assim confirmar, logo poderemos iniciar algo extraordinário em nome de Jesus, aleluias. Mas, aforante isto, né? Boa essa palavra, né, pastor? O que significa? Fora isso, aforante, viu? Tudo tem sentido na língua portuguesa, aleluia. Você precisa compreender, você foi salvo. Mas nunca foi da vontade de Jesus que você parasse aí. É mais ou menos, você entra na primeira série do infantil, do ensino primário. Teu pai quer que você continue só na primeira série? Não, ele quer que você vá para a segunda, para a terceira, para a quarta. Aí vai para o ensino fundamental, 5º ano, 6º, 7º, 8º, 9º. Meu Deus, aí você vai para onde? Para o ensino médio, 1º, 2º, 3º. Tem 4º no ensino médio? Não? Só 3º. Aí, tá bom, tá joia. Mas não tem um ensino superior? Ô, glória. E depois que termina a faculdade, não tem uma pós-graduaçãozinha? Ô, maravilha. Mas depois que tem uma pós, se a pessoa quiser andar fazer um mestrado? E depois do mestrado não tem um doutorado? E depois de um doutorado não tem um pós-doc? E depois do pós-doc, parou aí meu conhecimento. Tem mais? Parou! É ali. Deus quer que você tenha essa jornada extraordinária de crescimento, de maturidade, de confiança em Deus, para viver o extraordinário na tua vida. Quem sabe você vai ser usado como empresário, sim, mas um empresário que é discípulo. Às vezes você vai ser um próximo pastor, mas um pastor que verdadeiramente é discípulo de Jesus. Às vezes você vai ser alguém que vai cuidar da tua casa. Deus quer que você fique em casa cuidando dos filhos, amém. Mas isso não impede você de ser uma baita discípula de Jesus, que leva o poder de Deus para aquela família, que estremece o chão quando você ora, que abre o céu quando profetiza. Aleluia! É assim. É hora de crescermos. É hora de irmos além. Todos os irmãos que você vê aqui que pregam, dão aula, visitam, fazem a obra, eles passaram e passam por discipulado. Porque primeiro você precisa ser discipulado tete a tete. Até que você seja liberado para que o Espírito Santo te discipule. E esse é o alvo que nós queremos que você chegue. Que você aprenda a depender 100% do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é um filho de Deus. O Espírito Santo foi enviado para guiar você na grande e poderosa obra que Deus tem para a tua vida. Mas nós queremos ensinar
você a ouvir Ele, a entender o que Ele fala, sair dessa coisa fantasiosa, olha o Espírito aqui, estou pegando, e ser algo verdadeiro para você. Aleluias. O que diz ali, bota lá, fazendo favor, Joyce, de novo o texto. (19), né? 28, 19. Isso. Vão e façam discípulos, batizando-os. Maravilha. Novamente voltamos. Foi batizado? Eita glória. Não foi? Espere uns diazinhos aí. Olha o 20. Como que eu faço um discípulo? Como que eu faço um discípulo? Os filhos tentam obedecer. Ai, eu não posso fazer isso. Ai, cara, agora que eu sou crente, não posso fazer. Você tenta obedecer. Mas a obediência a partir de Jesus não deve ser uma tentativa. É algo natural para quem nasceu de novo. Por isso que você precisa aprender. Eu tenho que refrear os desejos do meu corpo. Meu Deus, lá está o homem sofrendo, eu não posso pensar essas coisas feias. Lá está a mulher, não posso falar essas coisas. É uma tentativa, é um esforço. Oh meu Deus, parece que vai ter um parto ali, tentando não pecar, tentando obedecer. A obediência é aprendida. Não é tão pesado quanto a religião mostra. Mas se ninguém me ensinar, eu vou passar a vida toda tentando seguir Jesus e não vou conseguir. Eu vou passar a vida toda tentando vencer na vida, vencer as coisas, mas não vou conseguir, porque eu tento, pastor. Não é isso que vocês ouvem, missionários, líderes? Eu tento, eu faço. Jesus está falando, é tempo de aprender. Quando você aprende a obedecer Jesus, a seguir o que Ele ensinou, você aprende de fato a amar, a liberar perdão, você aprende de fato a pensar de maneira diferente. O restante do versículo se torna realidade na tua vida. Jesus estará com você todos os dias. Jesus falou isso para quem? Para os discípulos. Jesus falou para quem? Jesus está na vida de quem? Todos os dias, com quem? Ele está com você todos os dias, se você é um discípulo. Como é bom estar com Jesus. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o meu Senhor que não deixa nada faltar para mim. Ele é a proteção, é nas sombras das asas dele que eu descanso, ou é ele que me conduz às águas tranquilas. Ele está comigo todos os dias, ele está comigo, ele não falha em cumprir sua palavra, ele não mente, o que ele falou é verdade. Meu irmão, é tempo de aprender a obedecer Jesus, é tempo de como filho ser discípulo, e Jesus estará com você todos os dias. Até quando? Até o fim dos tempos. E quando chegar o triste dia da ira de Deus sobre o mundo, Ele estará com você, Ele te livrará, porque a palavra diz que Ele sabe livrar os justos da tribulação e guardar os ímpios para o castigo eterno. Mas um discípulo é guardado, é protegido até o fim dos tempos. Ele estará comigo e com você. Ele quer te ensinar a
a obedecer o Evangelho que salva e que é o poder de Deus. Ao obedecer o Evangelho, a salvação permanece na tua vida. Ao obedecer o Evangelho, o poder de Deus se manifesta na tua vida. Ao obedecer o Evangelho, o poder de Deus se manifesta através da sua vida. Jesus te chama, Ele quer discípulos, Ele quer pessoas que vão olhar para Ele e falar: você é mais importante. Jesus, você merece mais da minha vida. Jesus, você merece mais do meu coração. Jesus, você merece mais da minha história. Você entende essa palavra? Você está pronto para ir para um outro lugar na fé? Deus ama você, vocês são filhos. Se você foi salvo, você é filho, você é herdeiro. Deus sempre vai cuidar de você, mas Ele quer contar com você para coisas maiores. Ele quer que tua oração seja diferente, Ele quer que tua visão seja diferente, e assim será em nome de Jesus, amém? Se levanta, nós vamos participar da ceia nesse momento, e vamos orar no final, juntos, porque o sacrifício de Jesus nos permitiu a primeira parte dessa mensagem, ser salvo. Mas ser discípulo é uma escolha que você tem. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas o céu se alegra quando um filho diz: Pai, eis-me aqui para cuidar dos teus negócios. As meninas, Jé, pastor Esté, Lou, sempre foram filhas do Luciano e da Fernanda. Sempre souberam separar família e trabalho. Trabalharam juntos muito tempo, conquistaram muitas coisas, se alegraram, choraram. Ser filho nunca vai mudar. A comida sempre vai estar ali, o cuidado sempre vai estar ali, o carinho sempre vai estar ali. Mas elas viam: meu pai precisa de ajuda. Meu pai precisa de ajuda. Não é que Deus precisa, sabe? Tipo, Ele depende de nós, mas Ele conta com a gente. Essa semana, fomos visitar pessoas, 4 autistas na casa. Os 2 sem emprego. A esposa tinha acabado de perder o pai. Há muita gente sofrendo. Levamos às vezes alimentos para pessoas extremamente doentes, perturbadas. Fomos visitar pessoas que tiveram tentativa de suicídio. Há muita gente sofrendo. Mas muitos filhos ainda estão na casa, sentados no sofá com o controle da TV, passando o dia, abrindo a geladeira, comendo. O convite foi feito, você está aceitando o convite e pegando tudo. É teu papel de filho, sim. Mas o pai está vendo tantas pessoas sofrendo, chorando, tanta gente morrendo sem a salvação. Quando vão no hospital, quanto sofrimento. Jesus pergunta: onde estão os meus discípulos que vão expulsar demônios, libertar os cativos da opressão, dos ataques de Satanás, os cativos que estão presos, os doentes acamados, a família abandonada pelo sistema, pelo governo? Onde estão os discípulos? Que tal entender que você já tem tudo e pela fé pode receber o quanto mais quiser, mas decidir: Jesus, hoje eu sigo você, hoje eu vou além. Estenda a sua mão para cá, porque
porque a nossa aliança vai ser renovada com Ele. A salvação